Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. VCRI11, o VCRI11, vale a pena? Venha saber. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. Pessoal, este é um fundo imobiliário do setor de papel, ele é um fundo de recebíveis da Vinci. Atualmente é um fundo que está sofrendo muito, tá? Ele está sendo negociado ali a 8,25. O dividend yield acumulado nos últimos 12 meses está na casa de 15%. Ele está negociado a um PVP de 0,86, ou seja, é um fundo negociado com 14% de desconto. Fundo com baixa liquidez, mas uma liquidez aceitável, pelo menos na minha opinião, para pequenos e médios investidores. É um fundo que vem negociando uma média de 298 mil por dia. Ele teve uma valorização nos últimos 12 meses na casa de 6%, ou seja, esse desconto aqui ainda era mais do que isso. No quesito de cotação, o que a gente observa? Esse fundo atualmente está 8,25, mas note que ele já chegou a ter um valor menor. Já chegou a ser 7,69 e já chegou também a bater 9,17. É um fundo novo, tá? Não tem tanto histórico assim no mercado. Ele veio a mercado em junho de 2022, ó. Então, quando ele veio ao mercado, ele veio próximo ao seu valor patrimonial, próximo de R$10, só que ele veio num momento ruim para a economia. E desde que ele veio ao mercado, ele veio derretendo, ó, saindo de 9, de quase 10, sendo negociado uma época 9,50. Depois caiu para patamares próximos de 9. No final do ano, do ano passado, os fundos imobiliários caíram muito depois das eleições. Ó. Então esse fundo teve um pico gigantesco aqui, ó, saindo de 9 para quase 8,50. Ele dá um respiro mais. Desde fevereiro do ano passado, esse fundo saiu de 9, vindo a atingir ali algo próximo na casa de 7,69 aqui, que seria as suas mínimas. Desde abril, o fundo começou a esboçar uma recuperação, voltando a patamares de 8,50, e agora, recentemente, o fundo teve um arrefecimento ali, sendo negociado nessa casa de 8,25. Voltando para este outro site, a gente vê aqui um pouco sobre o fundo, algumas informações. Então, você vê o nome do fundo, CNPJ, ele é um fundo de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel por prazo indeterminado, gestão ativa. Sobre taxas e vacância, não há que se falar de vacância para fundo de papel, e as taxas a gente vai deixar para ver lá dentro do relatório. É um fundo que conta ali com quase 12 mil cotistas, e ele tem cotas emitidas, 17 milhões e 700 mil cotas. Ele vale 9,62 e o valor de mercado é de 171 milhões. E o último dividendo anunciado foi de 8 centavos, mais abaixo a gente vai ver o valor com exatidão. Continuando aqui, a gente vê sobre rentabilidade. A gente vê que é um fundo que não tem 2 anos. E como é um fundo muito novo, ao tanto de ter período, que ele está perdendo rentabilidade, tá? Então fica um pouco injusto com os demais. Mas, como ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial, isso, de certa forma, meio que afeta aí o patrimônio do fundo, né? Então, nesse período aí, é um fundo que vem sofrendo muito. Vem com rentabilidade negativa de 15%, enquanto o CDI do período foi 25%, o IPCA 12%, o IFIX 17% e o IDIV 20%. Mais abaixo a gente vê na prática a distribuição de rendimento desse fundo. Então, eu acho que isso aqui foi o principal fator para esse fundo estar caindo tanto. Note que esse fundo chegou a entregar 15 centavos de renda. Depois ele chegou a entregar 12 centavos de renda, só que a renda veio caindo. E como o nosso mercado ele é muito rentista e imediatista, poxa, ó, atualmente o último dividendo entregue, ó, foi de 8 centavos, 7 centavos e meio, dá para ser mais preciso. Então, poxa, o fundo vem quase 15, 13, 11, 12, 10, 8, 7 centavos e meio. Então, com isso aqui, o mercado não gostou e vem a cada mês depreciando mais e mais aí o fundo. Então, dia 29 de setembro eles anunciaram, vão pagar no dia 16 do 10 esses 7 centavos e meio. E isso faz com que as cotas fiquem cada vez mais depreciadas. E mais abaixo a gente vê a média de dividendo do fundo. É um fundo que já chegou a ter picos aí, ó, de 1,30, 1,50. E atualmente, olha como é que vem na descendente o dividendo do fundo. Esse último dividendo anunciado, frente ao valor que ele está valendo hoje, é um dividendo de 0,90. Então, assim, como esse fundo tem ele é um pouco atrelado aí à inflação, né? Então, isso, de certa forma, meio que afeta os resultados do fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se vocês gostam do que a gente faz, considerem nesse vídeo fazer uma doação para o Pix do canal de qualquer valor. Qualquer doação é muito, muito bem-vinda. Outra forma de apoiar o nosso trabalho aí, os canais AmuInvest,
A Mufiagro e a Mudicas, ambos contam com clube de membros, a partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês. É um valor barato, acessível, mas que para o canal faz muita diferença. Considere aí se tornar membro dos nossos canais aí, porque vai nos ajudar imensamente. Além de você ter vários benefícios, né, você nos ajuda imensamente. Um dos benefícios por ser membro, você tem um mega desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa planilha ela é muito boa, ela é barata, acessível e ela vai te ajudar e muito na sua declaração de imposto de renda. Além do mais, ela também te auxilia e te ajuda na decisão em que ativo investir. Se você quiser saber mais sobre essa planilha, veja os vídeos de tutorial aqui do canal ou o Rumo aos 50 mil com pouco dinheiro, que a gente mostra na prática a usabilidade da nossa planilha. Nós contamos também com e-books, Introdução aos Fundos Imobiliários e Introdução aos Fiagros. Esses e-books aí são muito bons, baratos e acessíveis, com muito conteúdo agregador, que eu acho que vai ajudar imensamente vocês aí. Considere fazer a aquisição desses e-books, que vai colaborar muito aí com o nosso canal. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Esse vídeo foi uma sugestão do Gui. Ele falou assim, ó, querida Mu, poderia fazer um vídeo atualizado sobre o VCRI? Obrigado. Como ele está lá no nosso grupo de membros, mas de toda forma, os pedidos são atendidos aí com prioridade. Então pode ficar tranquilo que na medida do possível a gente vai sempre tentar atender, né? Então tá aqui o vídeo sobre o VCRI. Então, pessoal, a gente está aqui agora dentro do relatório aqui do fundo, né? É o relatório mais recente, eu estou gravando bem próximo dele ser soltado, esse relatório, e a gente vai ver informações a respeito do fundo. Tem aqui o sumário, o índice, né, dizendo onde é que está as informações. Então a gente vê na data do fechamento do relatório, 8h27, 17 milhões de cotas emitidas, 12 mil cotistas. Esse fundo, como ele tem um patrimônio abaixo de 500 milhões, hoje ele cobra uma taxa de 0,95. Isso aqui para mim é irrisório, essas taxas cobradas. Eu prefiro ver na prática, tá? Já já a gente vai calcular o que as taxas do fundo representam. E ele tem taxa de performance de 20% do que bater esses benchmarks aqui, que é muito blá 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 e é meio complicado de você entender como que isso funciona. De novo, né? Como eu disse, nós vamos ver na prática se essas taxadas são baratas ou caras, né? Já já a gente vai ver sobre isso. Continuando no relatório, ele traz alguns destaques. Então ele traz aqui que o fundo tem 41 CRIs, dos quais 66% estão atrelados a IPCI e IPCA, né? E 34% atrelados a CDI, com concentração média de 2,4% por emissor. A gente vai ver que tem algumas concentrações maiores, mas isso aqui é um ponto positivo, tá? O dividend yield anualizado no fundo está na casa de 11%. E a guidance de estimativa de entrega é entre 7 e 10 centavos. Como eles reduziram muito a entrega do fundo, de novo, acho que isso é um dos principais fatores para esse fundo estar tão depreciado, tá? Mais abaixo aqui, a gente vê comentários do gestor em questões macroeconômicas. Essa parte eu não vou ler para vocês. Qualquer coisa, vocês pausem o vídeo aqui e dêem uma olhada com atenção. E aqui mais abaixo, ele fala sobre os resultados do fundo. Aí isso aqui eu vou ler para vocês. Então note, ó. Em setembro, o fundo adquiriu um CRI emitido pela BR Properties, a taxa de CDI mais 2. No mês, o fundo gerou um resultado caixa de 7 centavos 3, que foi influenciado pelo fluxo de recebimentos da carteira do fundo. No dia 29 de setembro, o fundo anunciou uma distribuição de rendimentos no valor de 7 centavos e meio, o que representa um yield anualizado de quase 11%, o que eu considero ser baixo, mas eu acho aceitável esse número, tendo em vista como a inflação, o IPCA, não está tão alto, né? Então isso aqui é algo, na minha opinião, até aceitável. Aqui ele fala sobre o monitoramento dos ativos e aqui ele traz o seguinte, conforme mencionado, o CRI Serpasa continua em nosso radar de acompanhamento. A companhia segue em processo de negociação de novos ativos imobiliários descorrelacionados à sua operação, como a alternativa a readequação da estrutura de capital e melhoria de liquidez. No período, foi deliberado novamente em assembleia pelos detentores do CRI a carência adicional de 30 dias para pagamento de parcela mensal de juros. Então, esse CRI da Serpasa está apresentando problemas aí, ó. O que gerou um impacto pouco relevante de meio centavo na arrecadação do fundo. Operações compromissadas a reverso, o fundo hoje possui 2%, está arredondando, 1,9% de operações compromissadas. O que é isso, Amu? Alavancagem. Então, por exemplo, é como se ele já tivesse 2% do patrimônio feito empréstimo, e quando ele fizer uma subscrição, ele vai e devolve esse recurso. Então, um número baixo, né, até 20%, 15% de compromissadas para papéis, eu acho algo até aceitável, então está um número muito abaixo do que vem começar a ser um número mais arriscado. Aqui a gente vê realmente a DRE do fundo. Então, vamos ver na prática aqui, ó, o que as despesas vêm representando. Vamos só ler essa parte aqui em cima que ele fala, ó. O resultado do fundo em setembro foi de 1.294.000, equivalente a 7,3 centavos.
No segundo semestre de 2022, do ano passado, eu não sei se isso aqui é 2023 e eles erraram, tá? Acho que eles devem ter errado. O fundo provisionou 1 milhão e 470 milhões para performance, que, por decisão da gestão, será diferida em 12 parcelas mensais ao longo do ano de 2023. Então, realmente é de 2022. Então, eles não pagaram performance em 2022 e essas performances estão machucando o fundo agora. Está pagando em 12 parcelas durante o ano de 2023. O fundo encerrou o mês depois de uma distribuição de resultados com quase nada em reservas, né? Não chega nem a ser 1 centavo aí, ó, 0,008 de centavos de reserva. Então a gente vai ver aqui na prática o que as despesas estão representando frente às receitas. Então note, ó, de gestão e administração, o fundo gasta 133 mil. Se fosse só isso aqui de despesas, na minha opinião, estaria tranquilo. Mas olha quando bate a performance, o quanto machuca o fundo. 123 mil de performance. Então a gente vai somar esses dois valores e ver o que eles estão representando frente a esses valores que o fundo receitou. O que o fundo teve de recebimentos? Então, em setembro, o fundo receitou dos CRIs 1.433.000, dos FIIs 67 mil e resultado financeiro mais 57 mil. Eu vou somar esses três valores, ó. Então dá 14,33 mais 67 mais 57, ó. Dá 1.557. Esses dois somados aqui, ó, 133 e 123, vai estar 256, ó. Vezes 100, dividido por 1.557. Então, olha que absurdo. As despesas do fundo estão representando 16%. Então, isso aqui, para mim, já seria um fator excludente, tá? Eu acho muito caro essa taxa. Apesar de eu gostar da Vinci, de eu ter o Vino, de eu ter o Viur, eu acho essa taxa aqui do fundo cara e abusiva, né? Vamos ver assim, não é um fundo que eu acompanho, não é um fundo que eu tenho. Então, para quem é cotista, eu aconselho que você fique acompanhando se as despesas continuam nesse patamar, né? Para mim é algo muito caro. Note, esse fundo, quando veio ao mercado, ele tinha uma reserva altíssima de resultados, por isso que ele estava entregando lá nas alturas, ó, e essa reserva ela praticamente chegou a zero. Então, por isso que o fundo teve que obrigatoriamente vir diminuindo o que ele tinha capacidade de entregar. Por quê? Ele estava entregando 12, 12, 12, 11, 11, mantendo o fundo de uma certa forma, entre aspas, entregando um bom resultado, só que foi sacando as reservas e ele teve que obrigatoriamente diminuir. Hoje, a capacidade do fundo é mais ou menos essa casa de 7 centavos. Se a gente considerar que esse é um fundo de base 10, né, ou um fundo de base 100, esses 7 centavos entregues eu acho muito pouco. Vamos ver se com a melhora da inflação aí, esse fundo dá uma recuperada. Mas para mim, um fundo de papel, ele tem que entregar algo na casa de, sei lá, um fundo de base 10 tem que entregar algo próximo de 10 centavos, sabe? Então 9 centavos, 8 centavos é aceitável, mas em momentos também de economia mais pujante e tal, o fundo tem que entregar ali também 11, 12, 13 centavos. Vamos ver se quando a inflação voltar a subir, que vai voltar a subir, eu acredito nisso, infelizmente, né? Vamos ver se esse fundo começa a fazer entregas melhores. Aqui ele fala estimativa, a guidance, né? Olha quanto essa guidance caiu, já chegou a ser na casa de 12 centavos, atualmente ela está entre 10 e 7 centavos. E aqui mais abaixo, a gente vê sobre rentabilidade, que eu costumo pular, essa parte eu não costumo ver junto com vocês aí. Aqui ele mostra também o quanto eles estão negociando, e ele traz como se fosse uma tabela de sensibilidade. Atualmente, na data de fechamento desse relatório, a 8,27, isso dá um yield de quase 11%. Os ativos da carteira é como se fossem IPCA mais quase 10% e CDI mais quase 4,7%. Então, note, são boas taxas, são taxas aceitáveis para o mercado, mas na prática não tem trazido um resultado tão bom para o fundo. Por quê? Com certeza, essa performance vem machucando muito, muito, muito fundo. Então, assim, poxa, a gestão, ela está preocupada mais com o seu bolso do que com o cotista, porque você pegar metade do resultado e ir para a taxa de performance para um fundo que não está performando, então alguma coisa tinha que ser revista aí, sabe? Tipo, o fundo está tendo 7 centavos de resultado e eles ainda estão recebendo uma performance altíssima, sei lá. Se esse fundo subir mais, ó, chegar a 9,47, é como se o yield anualizado, esse mesmo valor, vai representar 9,5. E as taxas do fundo vão cair para 8,6 e CDI mais 4. Ao passo que se a cota derreter e chegar ali na casa de R$7, o yield anualizado vai subir para mais de 12% e vai ser IPCA mais 11 e IPCA mais 5. Aí vem aquela velha máxima, tá? Você compra um bom ativo, um ativo mediano, mas compra ele barato, compra bons preços, você diminui o seu risco, né? E isso acaba refletindo também no melhor retorno para vocês, né? Então, sempre que for comprar, tentar comprar ativos a bons preços. Aqui a gente vê o portfólio do fundo, né? Então é um fundo que tem 158 milhões em CRIs,
8 milhões em cotas de fundos imobiliários, 8 milhões em aplicações financeiras e dinheiro a pagar aí, que geralmente é o que ele paga ou a título de juros das compromissadas ou dos rendimentos, né? Aí sobra para o fundo 170 milhões, que é o patrimônio líquido aí depois da parte negativa. Isso, em termos de cota, representa aquela cota de 9,60, se eu não me engano, 9,58. Aqui a gente vê, na prática, os ativos que o fundo possui, né? Então, ó, esse fundo, pelo menos os ativos que ele possui, ó, 26% do setor imobiliário, 20% logístico, 18% agronegócio, 11% que seria um dos setores mais arriscados aqui, que é home equity. Mas eles também investem diretamente em energia, varejo, entretenimento, shopping. Então, é uma carteira muito pulverizada. E, poxa, mesmo com o CDI no seu portfólio, 34% de CDI, o fundo está performando mal, sabe? Então, isso me chama atenção negativamente. 66% do portfólio está em PCA, 34% em CDI. Eu gosto dessa mescla, tá? De ter os dois indicadores, de pesar mais para o PCA, eu acho isso positivo. E me decepciona um pouco o fundo não estar indo bem. E, de novo, por que não está indo bem? Na minha humilde opinião, em razão dessa taxa de performance do fundo. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito do relatório aí, para a gente ver mais informações, eu trago aqui agora para vocês formas de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo, considere aí deixar o like, comentar, compartilhar, se inscrever e ativar o sino. Comenta aí para nós o que você acha a respeito desse fundo imobiliário. Você tem ele no seu portfólio? Você acha ele um bom fundo? Você acha a Vinci uma boa gestora? Você teria cotas desse ativo no seu portfólio? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Eu não tenho esse ativo, não tenho interesse de ter, e pelo que eu vi no relatório, assim, eu só compraria esse ativo se ele caísse bastante aí nos rendimentos do fundo, sabe? Então, não gostei das informações aqui trazidas. Nós ainda vamos voltar para o relatório, a gente vai ver ali como que o fundo está performando e tal, tá? Mas o fato de eu não ter esse ativo, de eu não gostar desse ativo, isso não significa que ele seja bom ou ruim, e também não significa uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu tenho um canal secundário, o canal Mufi Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1.000 inscritos lá nesse canal. Já contamos ali com 454, então o nosso objetivo é chegar a 1.000, né? Nos ajude a chegar nos 500, 700 mil. A sua ajuda é imprescindível para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Nós contamos aí com quatro canais, e esses canais eles estão em outras plataformas. Considere lá nessas plataformas seguir, se inscrever, compartilhar. E no canal, lá no Instagram, eu deixo caixas de pergunta lá para vocês, então deixa a sua dúvida que a gente vai procurar responder o mais rápido possível aí para vocês. Voltando aqui para o relatório, a gente vê os ativos que o fundo possui. Então, poxa, ele falou aquela taxa média deles lá, né? Mas, cuidado, ó. Mac Campo, que inclusive tem essa empresa aqui na minha cidade, tá? 9,9% do portfólio. Não é algo nada abusivo, nada excessivo, mas é quase 10% do portfólio numa única empresa, né? Super Frio, mais 7% do portfólio. E aí as demais são percentuais um pouco menores, né? 3,9%, 4,4% são percentuais um pouco menores. E aqui, isso aqui são todos os devedores que estão atrelados a IPCA. Mais abaixo a gente vê devedores atrelados a CDI. Então, os atrelados a CDI, ó, é média de 5% do portfólio, 3%. Então, aqui são todos os devedores do fundo aí. E mais abaixo ele mostra a parte de fundos que ele investe. Então, ele tem esse LSPA, que eu não conheço, é 2,5% do portfólio. Ele investe no FII Infra da Valora, 1,8%. Ele tem um NAV, que é da mesma gestora lá do NAVT, ó, mais 0,6%, mas esse aqui é outro fundo, tá bom? E ele tem o Kivo 11, que é 0,2%. Totalizando ali 5,2% em FIIs. E se você quiser saber mais a respeito dos ativos que ele tem no portfólio, basta você clicar aqui que você vai ver um por um, detalhadamente, os ativos que ele possui, tá? Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do VCRI são somente essas informações, e eu volto a reiterar, né? Eu não tenho esse ativo e não tenho interesse de ter. O fato de eu não ter interesse de ter, não significa que ele seja bom ou ruim, e nem uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Eu gostaria de reiterar e agradecer imensamente a todos vocês que apoiam o nosso trabalho, tá? Muito, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled around, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack.